Boa noite, igreja. Louvado seja o Senhor por mais uma noite em que nós nos propomos a aprender mais das Escrituras. Gostaria que vocês tomassem seus lugares, acalmassem o coração de vocês. Vamos nos preparar agora para cultuar a Deus, e dentro deste cultuar a Deus, aprender mais dele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela chuva. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez no dia de hoje. Louvado seja Deus por todas as coisas. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler um trecho da palavra, de uma forma introdutória deste culto. Eu queria ler com vocês o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse texto. Acredito que o pastor também. Lembro na década de 80, acho que no final dos anos 80 ou início dos anos 90, ele fez uma canção com esse texto. É um texto que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Colossos. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Habite em vós, habite, na minha versão está, habite pobremente em vós. É isso? Não, né? Habite ricamente. Não é de uma forma escassa, não é de uma forma vazia, mas ricamente. E mais, ele usa a palavra abunde. Em algumas outras versões está superabunde, transborde. Nós que sonhamos em ver com os nossos olhos a igreja viver algumas coisas, e nós não vemos. E outro dia eu estava conversando com o pastor, ontem eu estava conversando com o pastor, sabe, nós sonhamos em ver, e eu me incluo nisso, nós nos incluímos nisso. Nós sonhamos ver muitas coisas acontecendo na igreja, as coisas que aconteceram na igreja primitiva, coisas que o Senhor, o próprio Senhor, prometeu para a vida da igreja nesta terra, nesta vida, e nós não vemos. Por que será que nós não vemos? Eu acredito que enquanto a igreja não estiver transbordando da palavra, enquanto a palavra de Deus não estiver dentro de nós, habitando dentro de nós ricamente, nossas vidas não será transformada, e nós não vamos ver uma igreja que nós sonhamos ver. Por exemplo, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais, sabe, não de uma forma muitas vezes escrita aqui na parede, mas no espontâneo, sabe, aquilo que brota de dentro da gente, e basta uma melodia para que isso exploda de dentro de nós e atinge toda a atmosfera, que seja perceptível para uma pessoa que estiver passando aí fora, ao ponto
das pessoas ligarem para 190 e chamar o bombeiro, porque elas estão visualizando um incêndio dentro da igreja. Sabe o que é isso? É o poder de Deus sendo manifestado de dentro de nós. Habite em vós ricamente, abundantemente, a palavra de Deus. Amém? Vamos começar a fazer isso já, quando a palavra for ministrada, porque aqui fala ensinando-vos uns aos outros. Ensino. A igreja precisa de ensino. Nós temos ensino. Nós temos em nossa igreja ensino. Nós devemos nos encher da palavra de Cristo. Habite em vós, meu irmão. Eu declaro, habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. E vamos transbordar, cantando salmos, hinos, com o coração grato a Ele. Aleluia. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um momento, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um culto de ensino, Pai. Nós estamos praticando as Tuas Escrituras. Nós estamos ouvindo o conselho do apóstolo Paulo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Senhor, abrimos os nossos corações para que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada e entre dentro de nós, Senhor, e vá lá no mais profundo do nosso ser, lá no nosso espírito, Senhor, e fique lá e nos encha, e que cada vez mais essa palavra, Senhor, possa tomar forma dentro de nós, mudando o nosso caráter, mudando a nossa mentalidade e nos fazendo, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Faça isso, Senhor, nesta noite. Faça isso nos corações. Eu te peço e te agradeço no nome santo, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor, amém? Porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas, independente de qualquer situação, Ele permanece fiel, cuidando de cada detalhe. Vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras, tu sempre serás. Diga, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela,
lá no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluias. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai amado. Oh, Jesus, tu és fiel, Senhor. O Senhor nunca nos deixou só. O Senhor nunca nos desamparou. Senhor, a tua graça, Senhor, está sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor não tem deixado para os teus filhos faltar o pão. O Senhor não tem deixado, Senhor, o inimigo, Senhor, nos destruir os teus filhos, porque existe uma promessa para os filhos, que o Senhor não nos deixaria só. A tua palavra é fiel e justa, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra, Senhor, é a nossa segurança. Senhor, a tua palavra é fiel, Senhor, e é sobre ela que nós queremos andar, é sobre ela que nós queremos morar, é dentro dela que nós queremos viver. Na tua palavra, Senhor, não existe medo. Quando estamos debaixo da tua palavra, Senhor, não há morte, há vida. Senhor, a tua palavra é esperança real e verdadeira, Senhor. E é nela, Senhor, que nós queremos viver. É ela que nós queremos, Pai, que esteja dentro da nossa casa. É ela que nós queremos que esteja dentro de nós, Senhor, nos enchendo até transbordar. Queremos, Senhor, a tua palavra, que é fiel e justa e verdadeira. A tua palavra, Senhor, Senhor, não nos deixou, nunca nos abandonou. As tuas portas, Senhor, estão abertas para todos aqueles que crerem na tua palavra, Senhor. Na tua palavra, Senhor. Tu és fiel, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor.
Guarda, Senhor, nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas flechas, ó Pai. Oh Deus, nós confiamos que Tua palavra, Senhor, tem para eles uma esperança, um futuro. Senhor, a Tua palavra não nos deixa, Senhor, falar sozinhos, mas a Tua palavra, Senhor, testifica em nós, porque ela é a resposta, ela é eterna, Senhor. A Tua palavra é eterna, Senhor. Oh, descansamos nela, descansamos a nossa família na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Ela, Senhor, ela que muda, Senhor, ela é que cura, Senhor, ela é que transforma, Senhor. Declaramos ela porque acreditamos nela, Senhor. Vivemos ela porque vivemos ela, Senhor, todos os dias, Senhor, todos os dias, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela não nos deixou nunca, nunca, nunca. Ela é fiel, não cansamos de dizer que ela é fiel. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Ora balaxereca namash, ora calabala xereca manás, xiriquirepa da baixeca nas, xiricamadale xera burica labá, xiricalabala xe, amanui abadá, xiricalabala xereca labala yabada baduda ceia, madabada cerebala xereca namás. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Oh, glória ao Teu nome. Se você está na sua casa neste momento e tem um pedido, você está se sentindo desamparado, se tem algum problema de enfermidade, eu não sei o que passa na sua casa, eu quero deixar aqui um número para que você ligue, deixe o pedido de oração. O pastor vai orar no final e a igreja vai estar testificando, vai estar intercedendo a favor do seu pedido. E nós cremos firmemente que tudo que está ligado no céu será ligado na terra. Tudo que nós ligarmos daqui da terra no céu será ligado. É a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que haja cura. É a vontade do Senhor que haja libertação. É a vontade do Senhor. Então, no telefone 947888185, faça o seu pedido. Faça o seu pedido e creia, meu irmão. E creia. Dê o primeiro passo, que é fazer o pedido. E o segundo, a igreja vai fazer com você a oração com o pastor. E eu creio que o milagre vai cumprir, porque é da vontade do Senhor. Amém? Vamos contribuir. Agora nós vamos contribuir na casa do Senhor. Os envelopes estão sendo distribuídos. Isto não é algo espontâneo, você faz ou você não faz, mas a palavra de Deus fala para os filhos. É uma ordem. É uma ordem. Assim como se eu jogar um objeto, esse objeto vai cair por causa da lei da gravidade. Existe uma lei que é do reino, que é a palavra de Deus, e é uma ordem para todos os filhos. Dê na casa, entregue na casa do Senhor as suas primícias. As suas primícias. E você que crê na palavra de Deus vai fazer isso com todo o seu coração. Nós lemos aqui que a palavra de Deus habite dentro de nós. Não é para meramente habitar, mas é para nos transformar e dar um caráter do céu, um caráter do reino do céu. E se você tem esse caráter espiritual do reino do céu, você vai dar com alegria. Você vai dar com alegria. Então coloque aí o valor e entregue. Eu quero orar e abençoar, porque todo o valor que entra aqui é algo físico, é algo desta terra, mas nós consagramos, e a partir do momento que isso é consagrado, ele volta para o reino em ações, e o Senhor nos dá sabedoria para aplicar novamente esse dinheiro para o reino. Então essas portas estarão abertas, é para o reino. A luz estar acesa é para o reino. Amém? Então creia nisso, meu irmão, e seja fiel a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai,
por os dízimos e pelas ofertas. Eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada família, de cada irmão, Senhor, que eles possam, Senhor, viver a palavra, Senhor, que é fiel e justa, Senhor, que eles possam ser obedientes a Ti, Senhor, nos dízimos, obedientes em Ti, Senhor, nas ações, obedientes, Senhor, no pregar, no falar, no viver, Senhor, como nós lemos aqui no livro de Colossenses. Senhor, abençoa cada família, cada irmão. Eu te peço e te agradeço no nome santo, no nome mais sublime, o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, eu vou dar aqui alguns recados, aqueles básicos que nós deveríamos saber, né? Nós estamos no segundo domingo ainda, né? Então não é o terceiro. No próximo domingo vai ser o segundo domingo, né? Ou terceiro? É o segundo, né? Então já se prepare para o terceiro, que vai ser nesse, no próximo. Nós temos que ser fiéis também com os nossos irmãos que estão trabalhando na seara, ofertando, né? Com as ofertas missionárias. Terceiro domingo. Então sejam fiéis também. Sejam leais a essa igreja, a tudo que acontece aqui na igreja. Nós temos as células que acontecem hoje de uma forma virtual, mas o coração é o mesmo daquele que quando nós fazemos fisicamente. Então, sejam fiéis, acessa lá, entre no link que o líder da célula vai passar, e seja fiel, participe. Se você não participa, se você não frequenta nenhuma célula, procure uma mais próxima e faça parte. Nós temos a célula do Cachoeirinha, nós temos a célula do Guarani, né? Nós temos a célula do Jaraguá, né? Onde o líder da Cachoeirinha é o pastor Valdemir, o líder da célula do Jaraguá não, do Alex, Guarani, desculpa. Do Guarani é o Alex e do Jaraguá sou eu. Então, irmãos, vincule, procure o líder e se conecte a uma célula. No domingo, culto normalmente às 18 horas. E fiquem atentos também no grupo, quando o Alex manda uma mensagem: preciso de alguém para limpar a igreja. Irmãos, seja fiel, seja leal a essa igreja e contribui com o seu físico, com a sua saúde, né, em vir aqui e limpar a igreja. Faço isso, sempre quando eu posso eu venho, né, e contribuo com a minha atitude de vir aqui e limpar a igreja. Faça isso também, amém? Eu creio que os recados básicos são esses. Tem o acampamento também, se você ainda não começou a pagar, procure o Alex e se inclua nessa, irmãos. Acampamento sempre, historicamente a gente sabe que é sempre um transbordar da graça de Deus, então venham e participem, amém? Amo vocês e agora vamos para a palavra com o pastor. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus por mais um culto de ensino da palavra, por termos um momento abençoado até agora. Sempre é muito bom de quarta-feira. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso
de estar reunido com a Tua igreja aqui presencialmente e também nos lares, Senhor. Pai, já pudemos sentir a Tua presença, desde o momento que chegamos aqui, Senhor, em meio aos louvores, em meio, Senhor, enquanto orávamos pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, em meio enquanto ofertávamos a Ti, Senhor. Agora, Senhor, venha me usar, venha trazer revelação da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Me esconda, Senhor, atrás a sombra da Tua cruz, Senhor, para que somente o Senhor apareça, porque o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. Então, meu Pai, me usa humildemente, eu te peço, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Podemos assentar. Nós estamos falando sobre batismo, e a semana passada nós tivemos a oportunidade de iniciar esse tema tão importante para nossas vidas. Nós tivemos a oportunidade de discutir com os irmãos o que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, diz a respeito sobre batismo. Nós também pudemos ver o sentido bíblico do batismo. E hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho mais. Vamos estudar um pouco sobre as realidades espirituais associadas ao batismo. E depois fazer um resumo desta revelação. O batismo nas águas, ele é considerado um fundamento do Evangelho. Aquele que crê no Evangelho, aquele que aceita Jesus, aquele que nasce de novo, nasce do alto, então esse também deve se batizar. A ordem de Jesus, ela é clara: quem crer e for batizado será salvo. Davi, põe um pouco mais para mim aqui. Então, o batismo das águas, ele é um fundamento do Evangelho. Diz respeito ao nosso relacionamento com os irmãos e com a igreja. Nós pudemos ver na semana passada que o batismo é a nossa inclusão no corpo de Cristo. É onde nós nos relacionamos com... nós somos incluídos no nosso relacionamento com Jesus, mas também no próprio corpo de Cristo. Nesse sentido, o batismo é o momento exato da nossa inclusão no corpo de Cristo. É o momento onde são estabelecidas alianças com o corpo de Cristo, refletindo na nossa congregação local. Ou seja, se nós somos inseridos no corpo de Cristo, então nós temos ali uma aliança com o corpo local. Amém? Realidades espirituais, então, associadas ao batismo. Eu espero que você esteja anotando isso. Eu espero que você esteja com os seus ouvidos atentos, porque a igreja do Senhor erra muito. A semana passada mesmo, eu estava conversando. Davi, você pode colocar um pouco do fundo aqui para mim, por favor? Está saindo no PA e não está saindo aqui. Aí, está ótimo. Tá bom. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou: pastor, no batismo do domingo, quase que eu me levanto e vou lá. Só não fui por causa do meu marido. Eu falei: se você quiser, eu posso te batizar. Eu perguntei para ela no final, na ceia: a água está lá, eu posso batizar? Ela falou: não, vamos esperar. Eu gostaria que o meu marido estivesse presente, tudo. Mas conversando com ela, ela falou: pastor, eu já passei em muitos lugares e nenhum pastor quis me batizar. Como a igreja erra. A igreja não, os líderes espirituais. Porque uma pessoa que crê no Senhor Jesus está sendo ceifada
proibida de ser incluída no corpo de Cristo, porque os líderes acham que ela não é santa. Eu falei para ela: não, minha irmã, você pode ter certeza que é só você querer que eu vou te batizar, pode ter certeza. Então eu espero que você esteja anotando isso, gravando na sua mente. Como o André falou, nós cremos aqui no ensino da palavra. Como eu almejo no meu coração que a igreja venha de quarta-feira, para que a igreja aprenda a palavra do Senhor. Realidades espirituais associadas ao batismo. Primeira realidade espiritual: o que acontece quando nós somos batizados nas águas? A morte de Jesus é a nossa morte. Isso significa que nós estamos mortos. A morte de Jesus é a nossa morte, e isso significa que nós estamos mortos. Mortos para o quê? Mortos para o pecado. Em Romanos 6, versículo 3 a 4 e o versículo 6 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, grave bem isso, em Cristo Jesus, batizados em Cristo Jesus, grave bem isso, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Bom, eu queria nesse texto grifar com vocês, aprofundar um pouquinho mais com vocês isto. O final do texto que nós lemos, o versículo 6, aonde diz: sabendo isto, do versículo 3 ao 4, nós vimos então que nós somos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte, quer dizer, nós morremos. E aí o versículo 6 fala: sabendo isto, o quê? Sabendo o quê? O que é que nós devemos saber? Quando você ler a palavra de Deus, você deve ler com cuidado. Sabendo o quê? Vamos lá, o apóstolo Paulo fala para nós: sabendo que foi crucificado com ele, com quem? Com Jesus. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso velho homem foi crucificado. Essa é a primeira coisa que a gente deve saber. E o que é esse velho homem? O velho homem é quem nós éramos antes da nossa conversão. Isso é muito importante. Você pode nascer de novo e se esquecer disso, ou você pode nascer num berço evangélico, melhor dizendo, e não saber o que é isso. Então você que nasceu num lar cristão, que seu pai, que a sua mãe é cristão, você tem que nascer de novo. Não importa se você nasceu com seu pai e sua mãe crente, você tem que nascer de novo. Por quê? Porque você tem que saber isso, que o seu velho homem foi crucificado em Cristo Jesus. E o que é o nosso velho homem? É a nossa antiga maneira de viver. Eu nasci num berço evangélico, mas eu tive que nascer de novo. E eu me lembro muito bem, antes, como eu vivia antes do meu novo nascimento. Aliás, se eu não tivesse nascido de novo, eu já estava morto, como muitos dos meus colegas de infância já morreram, ou matado,
né, pela polícia ou matado por causa de droga, certamente eu já estaria morto. Mas o nosso velho homem é a nossa antiga maneira de viver antes da nossa conversão. Por isso que é importante a gente frisar isso. Por quê? Porque tem muita gente pregando hoje que a gente não pode pregar contra o pecado. Tem muita gente falando isso. E a Bíblia fala o contrário. A gente tem que saber. Saber o quê? Saber que o nosso velho homem foi crucificado. A nossa antiga maneira de viver. Não tem como seguir a Jesus fazendo as mesmas coisas de outrora. Não tem como seguir a Jesus cometendo os mesmos pecados. Então isso foi crucificado com Cristo. A minha vida e a sua. A nossa antiga maneira de viver. A nossa vida anterior, não regenerada. Aquela vida que te levava para longe de Deus. William Hendrickson é um teólogo. William Hendrickson é um teólogo sério, e ele fala assim: o velho homem é a pessoa como éramos outrora, a nossa natureza humana considerada a parte da graça, ou seja, a parte de Jesus, separada de Jesus. Sabendo isso, diz o apóstolo Paulo, que nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O que mais que nós precisamos saber? O apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. E o que é esse corpo do pecado que precisa ser destruído? O corpo do pecado é a nossa natureza. É diferente do nosso velho homem. Nosso velho homem é como você vivia. Como você vivia antes de Jesus entrar na tua vida? Pensa aí. Eu queria que você pensasse aí. Na tua casa também. Você que está me ouvindo. Como é que você vivia antes de conhecer Jesus? Esse é o velho homem. O corpo do pecado é a sua natureza. É a sua natureza. Essa natureza que te fazia pecar. Essa natureza pecaminosa. Essa natureza má, ímpia e perversa. Eu creio na doutrina da depravação total. Ou seja, o pecado de Adão foi tão profundo que ele me atingiu. Não só a mim, atingiu você também. E esse pecado atingiu de uma tal forma que não tem jeito. Você é incapaz de ser bom. A natureza humana, ela é má. Ela é ímpia e ela é perversa. Por isso que ela precisa ser destruída. Por isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês devem saber isso, que o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado, para que essa natureza que faz vocês pecarem, essa natureza má que te leva a pecar, essa natureza que te faz pecar, essa natureza que você está presa a ela, seja destruída. Essa natureza precisa ser destruída. Esse nosso eu interior, que só Deus conhece. Só Deus conhece o seu interior. Só Deus conhece o mais íntimo do seu ser. Essa natureza que te faz pecar tem que ser destruída. E o destruir em grego, a palavra no grego, katagel, a palavra destruir, significa destituir de poder. Destituir de poder significa subjugar, significa dominar. Ou seja, o pecado, ele sempre vai existir. O pecado, ele sempre vai nos assediar. O pecado sempre vai estar perto de nós. Porque a nossa redenção futura em Jesus Cristo,
Nós aguardamos isso, eu aguardo isso ansiosamente, a volta de Cristo, para que na redenção gloriosa do Senhor, então esse corpo, então não fique mais sujeito a pecar. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber: esse destruir é subjugar o pecado, é manter o pecado no lugar dele. A gente só peca quando a gente quer. A gente só peca quando a gente deixa o pecado entrar dentro de nós. Por que eu estou falando isso? Porque em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Jesus já derrotou e já destituiu o poder do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos livres do pecado. Nós podemos destruir o poder do pecado na nossa vida. Em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Então é isso que precisa ser destruído. Nós não estarmos mais sob o domínio do pecado. Já viu crente assim? Crente que fala assim: mas eu não consigo, pastor. Eu sempre caio. Você sempre cai porque você ainda é dominado pelo pecado. Porque no dia que você for livre, no dia que você nascer de novo, então esse poder, essa corrente que te liga, que te escraviza, vai ser quebrada. Esse corpo do pecado vai ser destruído. E é isso que a gente precisa estar atento. Ainda nós lutamos contra o pecado, porque a gente está nessa terra, e ainda o pecado nos assedia, mas o Espírito Santo, meu irmão, em Cristo Jesus nos dá poder para que a gente possa dominar o pecado, aquilo que nos leva para longe de Deus. É isso. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Amém? Somos livres do senhorio do pecado. Quando eu falo senhorio, é uma palavra teológica que é assim: ou você está sob o senhorio de Cristo, Jesus é nosso Senhor, ok? Amém? Glória a Deus. E a gente às vezes canta, né? Jesus é o Senhor. Mas eu já estive em lugares que cantavam de uma forma tão banal. Quem é? Jesus, quem é o Senhor? Oh, meu Deus do céu. Não é assim. Não é só cantar dessa forma. Não é só expor, falar. Não. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. Senhorio de Cristo. Ou você está sob o senhorio de Cristo, ou você está sob o senhorio do pecado. Jesus já quebrou o domínio do pecado. Então você está livre, meu irmão. Amém? O pecado não tem mais poder sobre você, sobre mim. Colossenses 2, versículo 12. Nós estamos falando que nós morremos para o pecado, ok? Nós morremos com Cristo Jesus. É a primeira realidade espiritual. A nossa morte, a morte de Jesus é a nossa morte. Não é, Heitor? O Heitor está querendo pregar. Vai ser pregador em nome de Jesus. Vai ser pregador, vai ser ministro de louvor, vai ser cantor, vai ser músico, vai estar ali, tá? Eu não ligo não, que as crianças venham no púlpito. Quando eu era criança, nós éramos de uma igreja, Raquel está lá em casa, ela vai se lembrar disso, que tinha uma correntinha em cima do púlpito, sabe? Para as crianças não poderem subir. Eu era pequenininho, eu ficava olhando aquele púlpito brilhando. Não, aqui não tem isso não. As crianças podem subir, não tem problema nenhum não. Por quê? Porque a gente quer profetizar sobre elas, que elas vão ser grandes homens. Eu quebro sobre as crianças da nossa igreja toda palavra de maldição, tudo aquilo que vem contra as nossas crianças,
eu quebro em nome de Jesus, e eles vão ser grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Gálatas capítulo, que eu falei para vocês, Gálatas capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. A gente está falando que a morte de Jesus é a nossa morte, né? Colossenses 2:12. Desculpa. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, também nos traz a ideia e a revelação de que nós fomos ali também juntamente com Jesus, né? Fomos mortos e ressuscitamos também em Cristo Jesus. Amém? Mais um ponto. O que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que também nós morremos para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Será que eu consigo terminar hoje? Meu Pai do céu. A gente está falando da primeira realidade espiritual, que a morte de Jesus é a nossa morte. Então a gente viu que a gente morreu para o pecado, e agora a gente vai ver que a gente morreu para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo falando que ele estava crucificado para o mundo, e nós estamos mortos para o mundo, e o mundo está morto para nós. E o que é estar morto para o mundo? Bom, o mundo morre para nós, para mim, para você, quando nós perdemos o interesse pelo mundo. Por isso que o evangelho verdadeiro do Senhor, ele vai de encontro à teologia da prosperidade. Não que nós não cremos na prosperidade, nós cremos na prosperidade, mas não nessa prosperidade que fala aí, só de adquirir bens, de comprar casa, de comprar carro, de comprar moto, de comprar não sei o que, de não sei o que lá, de ter dinheiro, de ganhar. Não! Nós cremos numa prosperidade equilibrada. Não é pecado você adquirir uma casa? Lógico que não. É pecado você adquirir um carro? Lógico que não. Mas o teu interesse não pode estar nessas coisas, porque você morreu para o mundo, e o mundo morreu para você. Esse interesse que muitas vezes rouba a presença de Deus da nossa vida. O mundo morre para nós quando ele não exerce mais controle sobre nós. Tem muita gente que não consegue servir a Deus porque o mundo controla a vida dele. Então, não tem jeito. Jesus tem que ser maior do que o mundo, tem que ser maior. Nosso interesse, nós temos que morrer para o mundo. A gente morre para o mundo quando as suas atrações desaparecem completamente para nós. E quando Jesus passa a ser Senhor realmente da nossa vida. A gente também morre para a lei. Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus cumpriu a lei, em que pese muita gente falar que a lei não vale de mais nada. E nós tivemos a oportunidade de estudar o Sermão do Monte aqui, e nós vimos que Jesus, ele não veio abolir a lei. Nós vimos que Jesus não veio revogar a lei, ou seja, apagar a lei. Nós vimos que Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei por mim e por você. Porque a lei me condenava e a lei te condenava. Nós, como eu falei, é impossível para nós decidirmos o que é bom. Vou falar de novo. O homem tem uma natureza má, ímpia e perversa. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu seria o pior dos homens. Eu já tinha matado um aí pela rua, já tinha tomado tiro, já tinha sido morto. Alguma coisa tinha acontecido. Por quê? Porque a minha natureza é má, eu sei como que é a minha natureza. Você deve conhecer a sua. Nós somos impossíveis de obedecer à lei. Por isso que Jesus veio. Por isso que Ele cumpriu a lei. Por causa de mim e de você. Por isso que nós estamos mortos para a lei. E é o que Paulo está falando aí. Ele fala assim, que nós morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro. Mais claro do que isso, não dá para ser. O apóstolo Paulo está falando. Que nós morremos para a lei que era prejudicial a nós. A lei que condenava a nós, porque a gente não conseguiria cumprir a lei. Nós morremos para ela, para pertencermos a Ele, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus. A gente pertence a Jesus, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, aquela vida que a gente tinha, ela já era, eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus, e o corpo do pecado foi destruído, e a gente agora tem essa nova vida em Cristo Jesus, para frutificar para Deus. Morremos para a lei, pois Cristo cumpriu toda a lei por nós. O poder da condenação da lei não pode mais ameaçar a gente. O diabo não pode chegar mais na presença de Deus e falar: olha, esse aqui não cumpriu a lei. Não, esse aqui tem o sangue do meu filho. O meu filho cumpriu a lei. Esse aqui é justificado, é justo. Amém? Glória a Deus. Preciso correr. Segunda realidade espiritual no batismo. Primeira é que a gente morreu para o pecado, morreu para o mundo e morreu para a lei. Segunda realidade. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição para uma nova vida de serviço a Deus. Romanos capítulo 6, verso 4, 8 e 11. Vamos lá. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição para uma nova vida, uma vida de serviço para Deus. Amém? Terceira revelação da terceira realidade espiritual. A exaltação de Jesus é a nossa vitória sobre principados e potestades. A exaltação de Jesus, ela é a nossa vitória.
Efésios, capítulo 1, 20 a 23. Efésios, capítulo 1, 20 a 23. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o Senhor à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, Deus exaltou a Jesus Cristo, ressuscitando ele dos mortos, fazendo ele se assentar nos lugares celestiais, colocando Jesus acima de todo principado e potestade. Jesus tem esse poder. Mas olha o que o versículo fala, que ele também deu isto à igreja, deu a mim e a você, a qual é o corpo de Cristo. Por isso que os demônios, nós temos poder no nome de Jesus Cristo sobre potestades e demônios. Uma certa feita eu estava expulsando um demônio de uma pessoa e o demônio não saía de jeito nenhum. E aí eu senti no meu espírito: fala para esse demônio olhar para a cruz de Cristo. Senti dentro de mim. E aí eu falei para o demônio assim: você vai sair sim, olha para a cruz de essa vida, você vai sair porque essa vida foi comprada por Jesus na cruz do Calvário, olha para ele lá. E quando eu falei isso, o demônio deu um grito e saiu. Por quê? Porque os principados e potestades estão debaixo do nome e do poder de Jesus Cristo e da igreja. Por isso que você não pode temer demônio, nem potestade alguma, nem maldição alguma chega até nós, ou chega até os nossos filhos, ou chega, não chega, porque está debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário, e isso foi dado à igreja. Obrigado, Michele, Deus abençoe. Isso foi dado para a igreja em Cristo Jesus. O versículo é claro: Deus exaltou Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos, fazendo ele se assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. E mais para frente, o apóstolo Paulo fala que ele, Deus, deu à igreja, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo. Então, nós, como corpo de Cristo, e nós só fomos incluídos no corpo de Cristo por causa do batismo. Amém? Outra revelação espiritual com relação ao batismo: recebemos o perdão dos pecados. Ser batizado é cláusula integrante da declaração de Pedro, tanto quanto o arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38, diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para a remissão de vossos pecados. Significa que
aquele que não é batizado não é remido dos seus pecados. Somos salvos. O texto básico que nós lemos no dia de hoje é esse: quem crer e for batizado será salvo. Amém? Mais uma realidade espiritual: somos lavados e purificados. Atos capítulo 22, verso 16 diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Veja, aqui, texto nos falando que sobre o efeito purificador do sangue de Jesus, que nos alcança quando nós somos unidos a Ele pelo batismo. O batismo é importante nas nossas vidas, ok? Mais uma realidade espiritual. Nós já falamos exaustivamente isso e eu vou repetir. Nós somos introduzidos no corpo de Cristo, a igreja. Isso tem que ficar bem claro para nós. Enquanto você não é batizado, você não é incluído no corpo de Cristo. Não adianta você chegar e falar: eu creio em Jesus. Enquanto você não obedecer à ordem de Jesus de se batizar, você não vai ser incluído. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz isso: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mais uma realidade: toda obra que Deus tem a realizar em nossas vidas é feita em Cristo Jesus. Por isso que eu pedi para que você prestasse atenção nisso. Toda vez que a Bíblia fala em Cristo Jesus, ela quer dizer que tudo que nós podemos experimentar da vida dele, da vida de Deus, está contida em Cristo Jesus. Fomos colocados em Cristo, de forma que a experiência de Cristo se tornou a nossa experiência. Vou usar um exemplo aqui para vocês. Está enxergando isso aqui? Está enxergando? É uma folha, certo? Uma folha. Bom, eu vou colocar essa folha aqui na minha Bíblia. A folha está onde? Aonde está a folha? Dentro da Bíblia. Poderia ser um livro, ok? Mas eu estou usando a minha Bíblia aqui. Está dentro da Bíblia. Pois é, a minha vida e a sua está dentro de Cristo. A minha vida e a sua está incluída em Cristo. Vocês estão enxergando a folha aqui? Pois é. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o inimigo não pode mais nos tocar. Porque toda vez que ele for nos acusar, Deus vai falar: esse me pertence, esse está dentro do meu filho, está incluído. A experiência de Cristo é a nossa experiência. Deus crucificou o nosso velho homem com Cristo.
Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Temos a autoridade que Ele nos dá no nome dEle, sobre toda a potestade e malignidade. E essa plena identificação com Cristo, essa identificação que nós temos com Cristo, estar dentro de Cristo, incluído no corpo de Cristo, ocorreu quando nós descemos as águas do batismo. É essa revelação que eu quero que você tenha. Eu não quero aquela revelação de que o batismo é a nossa pública confissão de fé. Eu queria que vocês me mostrassem aonde está essa frase, pública confissão de fé. Não está na Bíblia, porque ela foi inventada pelos homens. O batismo não é a nossa pública confissão de fé. O batismo é a nossa inclusão no corpo de Cristo. Amém? Estou terminando. Glória a Deus. Resumo. Um breve resumo. Primeiro, a fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo. Por isso que nós não batizamos crianças, porque uma criança não tem fé ainda. Uma criança ainda não sabe o que é arrependimento. Por isso que eu falei para aquela irmã querida, quando ela falou para mim se eu batizaria ela, eu falei sim. Você crê em Jesus? Raquel estava comigo e eu falei assim: só tem uma coisa que eu preciso saber de você. Você crê em Jesus? Ela falou: creio. Amém. Então nós vamos te batizar. 2. Batizar significa imergir, mergulhar completamente em água. Essa é a forma correta. Imersão. Pastor, pode ser por aspersão? Pode, nós batizamos uma pessoa por aspersão aqui na igreja. Aqui não, no hospital. O André estava comigo. Vamos lá no hospital. Levamos a água, levamos toalha. Derramamos a jarra de água na cabeça dele. Mas não é a regra. A regra por imersão. A palavra de Deus diz isso. E a palavra batismo significa imergir, mergulhar completamente na água. 3. A prática da igreja de Atos era batizar imediatamente. Tão logo se evidenciasse a recepção da palavra, ou seja, a partir do momento que a pessoa cria em Jesus, aceitava a palavra, tinha fé, a igreja primitiva batizava. Não precisava de curso nenhum, não precisava ser um pouquinho mais santo, não. A prática deles era batizar imediatamente após a revelação da palavra. Amém? Mas sabe por que eles faziam isso? Porque eles tinham uma plena revelação, aquilo que vocês estão tendo hoje, que eu espero que vocês estejam dando valor. Eles tinham essa revelação de que a pessoa em Cristo Jesus estava incluída no corpo de Cristo. Então eles tinham urgência em levar a pessoa ao batismo. 4. Nas Escrituras Sagradas, o batismo não é apresentado como mero símbolo externo. Não é um símbolo, mas é uma realidade interna.
Nós cremos que o batismo é o momento em que a pessoa é unida a Cristo, mergulhada nele, enxertada nele. Amém? 5. Desse fato, do batismo, dessa inclusão, então, é que decorrem algumas realidades espirituais que a gente viu nessa noite. Quais são elas? A nossa identificação com a morte e ressurreição e exaltação de Jesus, o nosso perdão dos pecados, a nossa lavagem e purificação, a nossa salvação, a nossa introdução no corpo de Cristo. Essas realidades acontecem quando nós somos batizados. Aí eu queria encerrar apenas refletindo sobre uma coisa que pode estar na mente de vocês. E a gente vai encerrar. Amém? A gente tem que entender, primeiro, que é pela fé. Se a pessoa descer nas águas do batismo sem fé, então vai ser apenas um ritual. Não vai acontecer nada. Tem que ter fé. A fé autentica o batismo. Amém? A ordem, mais uma coisa, a ordem que a palavra de Deus nos diz é crer e ser batizado. Quem crer e ser batizado será salvo. Crer é fé. Ser batizado é obediência. Fé mais obediência igual a salvação. Está na palavra. Pastor, o batismo salva? Salva. Se você tiver a oportunidade de ser batizado e não for, você não vai ter desculpa. E aí você pode falar para mim assim: e o ladrão na cruz? Ladrão na cruz não foi para o céu? Ele não foi batizado. Tem certeza? Será que ele não foi batizado? Tem uma corrente de teólogos que diz que aquele ladrão que aceitou Jesus na cruz, ele pode ter sido um discípulo que estava naquela cruz por causa da condenação dos seus pecados, e por conta disso ele era batizado. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 23, de 39 a 43. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui nesse texto é que ele reconheceu que Jesus era Deus. Versículo 40 fala isso. Uma outra coisa, ele reconheceu que em Jesus não havia mal algum. Uma declaração séria para um judeu.
Um judeu certamente não reconheceria isso. Verso 41 diz isso. E terceiro, ele reconheceu que Jesus tinha um reino. Versículo 42. Então, o que a gente pode entender desse versículo, aonde diz que esse ladrão foi salvo, sem ser batizado? Vamos lá. Uma possibilidade é aquilo que eu já falei para vocês. Talvez ele fosse um discípulo, portanto já batizado, e que estava sendo condenado por causa da sua vida, por causa da restituição. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda tem um outro. O batismo é a regra. Esse caso é uma exceção. Nós devemos viver pela regra, não pela exceção. Deus, Ele tem autoridade para abrir exceções. Eu falei uma aqui. Aliás, eu falei duas. Falei de uma irmã, onde os líderes não querem batizar ela. E eu vou batizar. Falei de outra, aonde a pessoa me pediu para ser batizada no hospital. Como é que eu ia levar uma piscina no hospital? Batizamos por aspersão, porque nós cremos que Deus, Ele pode abrir exceções, e Deus pode muito bem ter aberto essa exceção para esse ladrão. Deus tem essa autoridade, mas nós não temos essa autoridade. Se você é nascido de Deus, já é convertido, mas não quer se batizar, você não tem essa autoridade. Deus tem. Você não, eu não, mas Deus tem. A nossa responsabilidade é a prática normal da regra da vida da igreja. Amém? Vamos encerrar. Consegui chegar no final, passamos um pouco, eu peço perdão para você. Vamos orar a Deus. Tem alguns pedidos? Temos pedidos? Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Foi pregada nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ter esta revelação de que nós somos, ó Pai, filhos e filhas Teus, e que nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos incluídos no corpo de Cristo. Nós estamos escondidos na vida do Teu Filho Jesus Cristo. Pertencemos, ó Deus, à Tua igreja. Pai, obrigado, Senhor, por essa revelação que o Senhor nos deu nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada nessa noite, possa alcançar aqueles que a ouviram, aqueles que estão nas suas casas, que ainda não se batizaram, ainda não tomaram essa decisão. Que eles, meu Pai, venham a ser tocados pelo Teu Santo Espírito, e eles venham a descer as águas, eles venham, Senhor, a serem incluídos no corpo de Cristo. Pai eterno,
Eu quero te pedir, Senhor, pela vida daquela criança, da Yara, sobrinha do Ademir, Pai, que está hospitalizada naquele hospital, numa UTI, que teve vários AVCs, meu Pai, que tem anemia falciforme. Senhor, nós queremos ministrar a Tua cura nesta hora, que toda anemia falciforme na vida da Yara, Senhor, seja repreendida, e que o Senhor possa curá-la, porque o Senhor tem todo o poder. Que ela, Senhor, seja, ó Pai, livre, Senhor, de toda sequela, Senhor, que possa acometer a sua vida, o seu cérebro, e que ela possa, Senhor, sair daquele leito de hospital, Senhor, porque o Senhor é poderoso para curá-la. Cura Yara, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu me lembro também da Ana Paula, que está com câncer. O Senhor pode curar aquela jovem, Senhor, de 33 anos de idade. Senhor, venha com cura física, em nome de Jesus, porque o Senhor pode, o Senhor é poderoso. Eu me lembro da irmã Ione, que está, Senhor, impossibilitada de andar. Senhor, que ela receba, Senhor, saúde sobre as suas pernas, joelhos, nervos, tendões, músculos, ossos, sejam fortalecidos agora, em nome do Senhor Jesus, e declaramos, para a glória de Deus Pai, que ela voltará a andar perfeitamente, em nome de Jesus. Nos lembramos da irmã Sebastiana, que está também impossibilitada de andar. Senhor, levanta a tua serva daquele leito, fortalece as suas pernas, o seu coração. Ah, meu Pai, que o sangue chegue ali nas pernas e fortaleça os ossos, fortaleça, Senhor, os músculos, os nervos daquelas pernas. Senhor, que os neurônios no cérebro, Senhor, sejam, ó Pai, renovados, porque o Senhor é capaz e é poderoso para curar, para, Senhor, criar novos neurônios cerebrais, para que, Pai, para que ela se lembre de todas as coisas. Eu ministro nessa hora cura para você que precisa de uma cura física, libertação para você que está preso nos vícios das drogas, do álcool, tudo aquilo que te aprisiona. Em nome de Jesus, receba a libertação. Eu ministro também, Senhor, salvação, em nome de Jesus. Esposos que precisam se converter. Eu me lembro de alguns aqui, Senhor, o Senhor sabe, Pai, tudo aquilo que prende essas pessoas de chegarem ao conhecimento de Jesus, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos salvação para a vida desses homens e dessas mulheres, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês.